Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que impactam o mercado financeiro no dia de hoje. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia, você que nos assiste aqui ao vivo ou posteriormente gravado. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, assim o YouTube entrega de forma gratuita esse conteúdo aí para cada vez mais pessoas. Acesse também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo em PDF de forma gratuita antes das 7 horas da manhã. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021. Fechamos a semana passada aí com o índice Ibovespa aí em alta, né? Fechando aí diferente das últimas semanas, acompanhando principalmente aí o exterior. Na verdade, aí nós estamos aí acompanhando as altas das bolsas internacionais, porque apesar aí da forte volatilidade aí que nós tivemos por conta aí dos vencimentos de opções que ocorre aí sempre na sexta-feira da segunda semana aí juntamente com os vencimentos de opções internacionais lá nos Estados Unidos, né? Tivemos aí o mercado reagindo bem aí na sexta-feira. Tivemos o índice IBCBR pressionado também, vindo aí pior do que era a expectativa. Havia uma expectativa aí já de queda aí no principal índice aí, que é chamado aí de prévia do PIB, o índice IBCBR, mas a perspectiva veio um pouco piorada, mas ainda assim fechamos em alta. Ainda temos aí o investidor de olho no cenário de inflação e nas incertezas fiscais e políticas, além, obviamente, aí de diversos outros fatores, mas retornamos aos 114 mil pontos, o que trouxe um pouco mais de tranquilidade para o mercado na sexta-feira. Olhando para o exterior, as vendas no varejo lá nos Estados Unidos vieram com alta acima do esperado e o bom desempenho aí dos balanços, né? Estamos em temporada de divulgação de balanços do terceiro trimestre das empresas listadas nas bolsas norte-americanas, assim como acontece com as bolsas europeias, e ao final dessa semana inicia aqui nas bolsas brasileiras, mas esse movimento aí e o bom resultado vindo aí das empresas listadas nas bolsas norte-americanas também reforça aí os investidores que têm um viés mais fundamentalista, acreditando realmente no fundamento de algumas empresas, e com isso automaticamente aí temos evolução nos índices internacionais também, com valorização dessas empresas, o que corrobora obviamente aí o desempenho dessas empresas. O mesmo tem acontecido aí com a Europa, justamente aí por conta desse movimento também, e de forma geral os mercados reagindo bem após uma definição específica aí do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, sobre a retirada de estímulos, né, que provavelmente não aconteça agora, mas a partir de novembro, né, já tenhamos então o início da retirada de estímulos, que pode durar aí até meados de 2022. Isso obviamente aí traz um pouco mais de segurança para os mercados. Na Ásia, de forma geral, aí tivemos um dia de alta com menor pressão em relação à inflação e já expectativas em relação à divulgação aí do PIB da China, que foi divulgado aí no dia de hoje, né? Início de pregão lá, e veio obviamente aí pior do que era o esperado, mas falamos mais sobre isso aí na hora que falarmos sobre abertura e fechamento de mercado. E por aqui ainda temos os olhares aí em torno da CPI da Covid, que finaliza essa semana, os precatórios e o ICMS dos combustíveis, que também aí deve ter uma boa ênfase durante essa semana. Olhando aí para números de forma geral, tivemos o índice Ibovespa então retornando a 114.648 pontos, uma alta de 1,29%. O dólar aí com mais uma interferência do Banco Central também caiu 1,01% a R$ 5,45. E olhando para as bolsas americanas, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, subiu 0,5% a 14.897 pontos, S&P 500 subiu 0,75% a 4.471 pontos, e Dow Jones teve alta de 1,09%, voltando aí aos 35.294 pontos.
Olhando aí para a Europa de forma geral, tivemos aí na Europa o euro aí caindo também 1,01% a R$ 6,32. E o fechamento das bolsas também no positivo. A Alemanha, o DAX aí fechou com alta de 0,81% a 15.587 pontos. O CAC na França aí fechou com alta de 0,63% a 6.727 pontos. E no Reino Unido a alta foi um pouco mais tímida, de 0,37% a 7.234 pontos. Olhando aí para a Ásia, na China nós tivemos uma alta aí de 0,52%, que fechou a 14.415 pontos lá na sexta-feira, dia 15. No Japão aí tivemos uma alta de 1,81%, a bolsa japonesa Nikkei retornando aos 29.068 pontos. Já no cenário de cripto, tivemos novas altas aí do Bitcoin, que subiu 8,57%, e o Ethereum subindo 3,05%. Dentro desse cenário de cripto, nós tivemos aí o Bitcoin ultrapassando novamente aí no fim de semana os $60.000, a cotação dele, principalmente aí com o olhar aí de um possível ETF, né, de criptomoedas, de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Essa aprovação aí teria, obviamente, aí um bom ganho aí para os criptoativos, as criptomoedas. Aguardamos desdobramentos em relação a isso. Não é recomendação de compra ou venda, apenas trazendo aí informações referente ao noticiário. Petróleo futuro também tivemos um novo ganho aí na sexta-feira, onde o Brent fechou a cotação aí a $84,84, enquanto o WTI fechou a $82,50 o barril. Hoje também, segunda-feira, dia 18, uma perspectiva de novas altas aí em relação ao petróleo futuro, né, e o preço normal do barril de petróleo, lembrando que nós estamos aí num movimento aí de forte demanda com uma menor oferta, principalmente porque a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, manteve a perspectiva aí de 400 mil barris de petróleo dia em produção apenas. A próxima reunião da OPEP pode trazer mudanças, mas em um momento aí com crise energética e próximo aí principalmente aí do inverno no hemisfério norte, com uma perspectiva aí de aumentos ainda maiores no preço do gás, também temos uma maior concorrência em relação ao petróleo, e ele deve ultrapassar os $85 no dia de hoje. Olhando aí para outros indicadores, o índice S&P 500 VIX, famoso índice do medo, o índice que mede a volatilidade do mercado de renda variável, risco dentro do mercado de ações, ele caiu novamente na sexta-feira por conta dos bons momentos das bolsas norte-americanas, caindo 3,32% a 16,30 pontos. Lembrando que quanto menor esse índice, menor essa volatilidade e automaticamente aí menor o risco do mercado de renda variável. Olhando aí para a perspectiva aí de metais futuro, tivemos o ouro fechando na sexta-feira a cotação de $1.766,70 a onça. Alumínio futuro aí já olhando para $3.172,50 a tonelada, perspectiva aí para dezembro, e o ferro refinado aí olhando ainda para a perspectiva de outubro, fechando aí a $123,19 após fortes quedas aí na bolsa de Dalian que tivemos durante a semana passada. Olhando também para o fechamento das ações aí que compõem o índice Ibovespa, na sexta-feira as principais altas aí ficaram por conta de Pecar 3, que é pão de açúcar, subindo aí 11,85% a R$ 30,96, em um momento aí de forte alta das varejistas na sexta-feira, mas Pão de Açúcar também sendo aí pressionada essa alta por conta da venda de 71 lojas físicas aí, né, do Grupo Pão de Açúcar para a rede Açaí. Lembrando, as duas empresas são controladas pelo mesmo grupo, então não existe a necessidade de aprovação do CAD, né? Mas essa mudança aí de perspectiva e esse valor que entra aí para o Grupo Pão de Açúcar acaba também favorecendo essa alta. Também tivemos aí na sexta-feira
Amer 3 subindo 9,18%, que é o novo ticker de lojas americanas, chegando a R$ 37,45. Lame 4, que é o ticker antigo, que hoje compõe apenas como a holding, né, a marca física, a marca e não mais lojas físicas de lojas americanas, também subiu 6,41% a R$ 5,31. Cielo 3, Cielo também subindo 5,65% na sexta-feira, chegando a R$ 2,62, e BBDC4, Bradesco aí subindo 5,24% a R$ 21,28. Já olhando para as principais baixas, aí tivemos novamente Melios, né, que é Cash 3, caindo 4,07% a R$ 4,95. Queda também de TOTS 3, que caiu 2,57% a R$ 35,29. Marfrig MRFG3 caindo 1,99% a R$ 27,15. Açaí 3 caindo 1,79% a R$ 17,54. E BRDT3, BR Distribuidora, caindo 1,72% a R$ 24,55. Essa aí foi o fechamento das principais ações aí do índice Bovespa, tanto altas quanto as principais baixas das ações aí que compõem o índice na sexta-feira, dia 15. Olhando aí para a agenda de indicadores do dia de hoje, segunda-feira, né? Como todas as segundas-feiras, nós temos aí o Boletim Focus. Vale a pena ficar de olho, então, nessa perspectiva dos principais especialistas aí das instituições financeiras do país, onde eles trazem aí o panorama, aí, a perspectiva para fechamento do mercado em 2021 e nos anos seguintes. Qual será a perspectiva de hoje aí com relação ao aumento de inflação? A própria situação do crescimento de PIB, lembrando que o ministro Paulo Guedes na semana passada criticou os especialistas, dizendo aí que eles irão se surpreender com o crescimento da economia em 2021 e também em 2022, e temos também outras perspectivas em relação à própria questão de taxa básica de juros e câmbio, que vale a pena ficar de olho então no dia de hoje. Também hoje temos aí a divulgação da produção industrial lá nos Estados Unidos, indicador importante que também vale a pena ficar de olho, olhando para essa questão de PIB e crescimento, retomada econômica aí pós-pandemia, então vale a pena ficar de olho nesses indicadores. Olhando aí para o que pode interferir no mercado no dia de hoje, principalmente olhando aí nesse primeiro momento aí para questões políticas, né? Lembrando, a política, principalmente desde o fim do recesso parlamentar, tem influenciado bastante aí no mercado, ainda mais quando olhamos com uma perspectiva de eleições próximas já, né? Ano de 2022, eleições presidenciais que podem movimentar ainda mais o mercado. Para o dia de hoje, alguns aspectos aí que podem movimentar bastante aí a questão da CPI da Covid. Lembrando que essa semana nós teríamos aí a divulgação oficial do relatório final do Renan Calheiros e votação, inclusive, aí desse relatório aí na Câmara. Mas por conta aí de vazamento de parte do texto final, a comissão aí deve adiar essa votação, que seria então amanhã, dia 19, e aguardamos as cenas dos próximos capítulos, principalmente pois o Renan Calheiros, relator, aí disse que irá rever alguns pontos polêmicos. Parte do texto que vazou, inclusive, aí mostrava aí o presidente Jair Bolsonaro sendo chamado de genocida, inclusive com as populações indígenas brasileiras, e alguns desses pontos aí devem ser modificados, e tudo isso deve causar bastante polêmica no mercado também no dia de hoje. Olhando também para essa perspectiva de eleições 2022, a tensão entre os candidatos do PSDB aumenta. João Dória, né, governador do estado de São Paulo, pré-candidato, e também o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que disputam então aí essa vaga, principalmente aí nesse primeiro momento aí com a expectativa de disputar a presidência em 2022. Ambos aí têm trocado farpas nas últimas semanas e aguardamos as cenas dos próximos capítulos, que também podem interferir bastante. Lembrando que o mercado busca uma terceira via, uma opção aí fora do eixo Lula-Bolsonaro, principalmente desse
desses opostos, né, que tem trazido aí bastante dificuldade aí para o mercado. Falando na questão Lula-Bolsonaro, o ex-presidente Lula, ele prepara aí um discurso, apesar de alguns aliados serem claros de que ele teria credibilidade, não precisaria aí desse tipo de movimento, mas ele prepara um discurso aí para conversar e negociar com o mercado financeiro. Lembrando, como eu disse, o mercado de forma geral busca uma terceira via, não querendo o retorno do ex-presidente, nem mesmo a manutenção de Bolsonaro, mas o ex-presidente Lula, então, buscando aí algumas formas de se restabelecer frente ao mercado financeiro, então busca também essa conversa, esse alinhamento, mostrando aí que teriam vantagens aí numa possível eleição ganha aí pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, porque isso também pode movimentar o mercado financeiro como um todo. Outro aspecto político aí que acabou sendo travado aí por conta de falta de apoio é a reforma administrativa. Já havia tido uma evolução grande em alguns aspectos da reforma administrativa e havia até um compromisso aí dos presidentes da Câmara e do Senado em ampliar os esforços aí para a reforma administrativa e reforma tributária, principalmente, mas não devemos ter um desfecho da reforma administrativa que tem como objetivo aí desinflar a máquina pública, né, antes das eleições. E aí, posteriormente às eleições, dependendo do que tiver acontecido, também podemos ter uma dificuldade em continuidade aí dessa reforma administrativa. Lembrando, isso também traz aí uma falta de credibilidade ou reduz a credibilidade aí do Brasil diante de outros investidores internacionais, pois aumenta aí a questão de risco fiscal com uma máquina pública cada vez mais inflada. E as dificuldades aí em aprovar a reforma do imposto de renda, lembrando aí, a reforma do imposto de renda inicialmente estava atrelada, né, à questão do aumento do Bolsa Família. O objetivo do presidente Jair Bolsonaro e da equipe econômica é que o Bolsa Família chegue pelo menos aos R$300. Inicialmente a ideia é que ele chegasse a 400, mas não há espaço no orçamento para isso. Inicialmente, então, a reforma do imposto de renda traria mais recursos aí para a questão do Bolsa Família, que por essa dificuldade e principalmente por não ter espaço no orçamento caso não seja aprovada a reforma, a equipe econômica, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, planeja uma possibilidade aí de corrigir o Bolsa Família somente pela inflação, chegaria aí a próximo dos R$220, o Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil, como é o nome do novo programa aí, batizado pelo presidente Jair Bolsonaro e a equipe econômica, e aí a diferença até os R$300 seria através da manutenção aí do auxílio emergencial de pelo menos R$80 por um período de até 2 anos. A expectativa, principalmente em relação a isso, de manter o auxílio emergencial para chegar próximo desse valor aí estabelecido pelo presidente e pela equipe econômica, é porque o auxílio emergencial não precisa estar diretamente dentro do orçamento. E se tiver apoio, lembrando que na última semana aí tivemos diversos parlamentares também apoiando essa continuidade do auxílio emergencial. Ao mesmo tempo, o ministro Paulo Guedes, em conversa lá nos Estados Unidos, a TV Bloomberg, falando aí que não haveria nenhuma perspectiva aí, exceto se houvesse aí uma terceira onda de Covid, para que continuasse então o auxílio emergencial. E por isso aguardamos as cenas dos próximos capítulos com toda essa discussão aí que pode influenciar o mercado financeiro no dia de hoje e durante essa semana. Olhando também aí para aspectos econômicos, o presidente Jair Bolsonaro já na última semana reforçava a questão aí da possibilidade aí de falta de fertilizantes aí para o ano de 2022. Diversas empresas aí, e principalmente grandes produtores, já têm buscado aí o fertilizante para o ano de 2022 agora, comprando antecipadamente, mas o preço tem ficado cada vez mais caro, lembrando a lei de oferta e demanda. Quanto maior a demanda e menor a oferta, maior o preço. E com isso podemos ter um novo encarecimento aí no preço dos alimentos para o ano de 2022. Lembrando que nós já vivemos
tivemos uma forte alta aí por conta da escassez, inicialmente aí por conta da exportação, com o dólar mais alto, favorece a exportação de produtos agrícolas brasileiros. Além disso, a estiagem, né, a falta de chuva em diversos locais do país também tem causado uma safra menor, e agora com o preço mais alto de fertilizantes também pode encarecer o preço dos alimentos e isso influenciar também na inflação para o ano de 2022. Vale a pena ficar de olho então nesses aspectos da questão econômica. Olhando aí para a questão econômica europeia, né, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, rechaçou a questão de estagflação na Europa, na zona do euro como um todo, dizendo que não existe a estagflação e que a inflação mais alta nesse momento ela é transitória e é reflexo aí de gargalos na cadeia produtiva, devido às paralisações, né, lockdown que teve em alguns momentos do ano passado e desse ano. Existem aí setores aí da indústria, setores de produção como um todo, que tem gargalos de produção e por isso aí que nesse momento a inflação na Europa ela é mais alta e a presidente Christine Lagarde do Banco Central Europeu então reafirma que durante o ano de 2022 a inflação deve voltar ao normal. Então, lembrando aí, a inflação mais alta traria inicialmente um maior risco de aumento da taxa de juros lá na zona do euro, mas a princípio, então, esse cenário aí deve ficar mais tranquilo com a fala de Christine Lagarde. O ministro da Saúde aqui no Brasil, Marcelo Queiroga, afirmou também em entrevista no dia de ontem que a população adulta brasileira vai estar completamente vacinada até o final do ano, lembrando então a importância aí da vacinação, principalmente aí para uma retomada econômica, voltarmos à normalidade aí o quanto antes. Olhando aí para toda a briga entre o ministro Paulo Guedes e também pontos de vista aí diferentes dele e de outros parlamentares, o desgaste entre eles aí tem sido maior, mas a princípio o presidente Jair Bolsonaro garante a permanência do ministro Paulo Guedes, que tem aí tentado segurar principalmente aí esses recursos aí que os parlamentares têm pedido aí para a renovação aí do auxílio emergencial, Bolsa Família, entre outros pontos aí que o ministro Paulo Guedes tenta segurar, principalmente aí para manter aí a regra de ouro, né, do teto de gastos e não deixar aí o país sem recursos. Além disso, aí outro ponto que acaba aí também afetando esse relacionamento e pressionando o ministro Paulo Guedes é o caso das offshores, que apesar aí de ter sido encerrado pelo STF, ainda tem muitas cobranças aí dos parlamentares em relação a esses recursos aí que o ministro Paulo Guedes teria em empresas no exterior por meio de offshore. E tudo isso também pode modificar e pressionar o mercado financeiro no dia de hoje. E os especialistas têm questionado bastante a atuação do Banco Central em relação ao câmbio, né? Chegamos aí com o câmbio acima de R$ 5,50, uma perspectiva do Boletim Focus da última semana de um fechamento de câmbio aí na casa dos 5,25, mas na última semana o Banco Central reforçou que essas atuações de venda direta aí de dólares e de swap cambial aí no mercado de câmbio não é algo que será corriqueiro, né? Não é algo que será feito constantemente pelo Banco Central e que não há uma perspectiva aí do Banco Central tentar influenciar tanto na moeda norte-americana em relação ao patamar que ela está nesse momento. Tudo isso aí também tem gerado aí alguns problemas e algum desgaste aí no cenário econômico brasileiro e vale a pena ficar de olho. Olhando um pouquinho para a questão do cenário corporativo, a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo irá operar com apenas um turno e os funcionários aí serão colocados em layoff, né, aquela suspensão temporária do contrato de trabalho por até 5 meses, é o que será mantido aí nesse primeiro momento por falta de insumos, né, desde peças, chips, semicondutores, que tem afetado bastante a produção de veículos no Brasil e no mundo. Na semana passada tivemos algumas outras montadoras tendo a mesma perspectiva, a Fiat aí suspendeu, fez um layoff dos funcionários aí por até 3 meses e a Renault também planeja aí um layoff e um plano de demissão voluntária por conta da falta de insumos, isso prejudicando também a cadeia produtiva aqui no país.
especialistas aí veem algum espaço aí para avanço da Petrobras e outras empresas ligadas aí ao petróleo, né? Lembrando, as ações aí de empresas ligadas ao petróleo, exploração de petróleo como um todo, aí tiveram uma evolução grande. Especialistas dizem aí que Petrobras ainda, apesar do grande risco da companhia por conta de ser uma estatal, ainda está barata e com possibilidades de ganho, principalmente com esses avanços aí no preço do petróleo. Ainda assim, existe uma contestação que foi feita aí no final de semana também em relação a um acordo milionário feito aí por reparação da Petrobras 20 anos atrás lá em Araucária, no Paraná, e isso também pode pressionar, mas especialistas dizem que ainda existe esse espaço e ainda é uma oportunidade. Lembrando, isso não é uma recomendação de compra, apenas trazendo aí notícias de diversas casas que têm recomendado aí a possibilidade de ganhos com Petrobras. O Ministério Público propõe aí um ataque, um termo de ajuste de conduta para a Prevent Senior, né? Lembrando, a Prevent Senior, a empresa de planos de saúde aí que foi acusada, inclusive na CPI da Covid aí, de utilizar aí como cobaia alguns pacientes aí para o tratamento com o kit Covid, né? O tratamento precoce. E agora aí, então, o Ministério Público então prevê um termo de ajuste de conduta para que eles não utilizem mais o tratamento precoce. Aguardamos aí, principalmente porque tem repercussões dessa situação em outras ações do setor de saúde aí que já sofreram bastante também, assim como vimos Hapvida e outras empresas do setor de saúde serem mencionadas na CPI e caírem bastante aí em alguns momentos. Então isso tudo pode movimentar o mercado. Falando em Hapvida, ela aprovou a recompra aí de até 100 milhões de ações ordinárias que podem acontecer num período aí de até um ano e também pode movimentar o mercado nesse sentido. Por fim, a Saraiva, né, empresa que encontra-se em recuperação judicial, inclusive com dificuldade aí em continuar os seus pagamentos pela dificuldade de venda de alguns ativos, como já falamos aqui há algumas semanas atrás. Agora ela vai fazer um processo de implit, né, que é o recolhimento de ações, né, reduzir a quantidade de ações. O split é quando você aumenta a quantidade de ações e o implit é quando você reduz. Então, cada 35 ações da Saraiva vão passar a se tornar uma para tentar valorizar um pouco e também reduzir a quantidade de ações no mercado. Para quem já tem ações, isso não muda em nada, mas para o mercado acaba tendo uma certa mudança em relação à negociação das ações aí da empresa que encontra-se em recuperação judicial. Olhando um pouquinho agora para abertura e fechamento de mercado, já são 6h17 da manhã. Nesse momento nós já temos as bolsas asiáticas fechadas. Na China, desde as 5h30 da manhã, com a perspectiva aí de um PIB na China menor para o terceiro trimestre. Veio abaixo do que era a expectativa aí, o crescimento de PIB. Na verdade aí, a economia avançou 4,9%, a perspectiva era de um crescimento de 5,2%. E com isso também tivemos queda na bolsa chinesa, que fechou aí às 14.350 pontos, queda de 0,46%. Ainda continuando pela Ásia, a bolsa Nikkei no Japão acaba também aí em alguns momentos sendo influenciada pelo que acontece na China, fecha em cenário diferente, e nesse momento aí nós temos Nikkei no Japão também fechando aí a 29.025 pontos. Olhando aí para a perspectiva de abertura e fechamento das demais bolsas, nós temos aí perspectiva aí de queda nas principais bolsas globais. A Europa é muito preocupada com a questão da inflação, apesar da presidente Christine Lagarde tendo tentado amenizar a situação aí, como falamos durante o nosso Morning Call, e essa perspectiva também afetando os Estados Unidos, numa semana em que temos aí principalmente empresas de tecnologia a divulgar os seus balanços lá nos Estados Unidos. Então vale a pena aí ficar de olho no que acontece no mercado no dia de hoje. Nesse momento o DAX na Alemanha cai 0,5%, o CAC na França cai 0,80% e no Reino Unido a queda é de 0,25%. Pré-market dos Estados Unidos continua com a mesma perspectiva
aonde nós temos aí Dow Jones caindo 0,30, S&P 500 caindo 0,35 e Nasdaq caindo 0,40%. Lembrando também nos Estados Unidos hoje a divulgação aí do índice de produção industrial que pode movimentar o mercado, principalmente com uma perspectiva de retomada econômica mais forte no dia de hoje, após essa indicação. O mercado é soberano, mas a princípio o índice Bovespa deve seguir aí as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, com o cenário interno podendo aí potencializar resultados, né, positiva ou negativamente, trazendo um descolamento ou reforçando essa queda. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia, já são 6h20 da manhã. Bons negócios, uma boa semana e nos vemos amanhã a partir das 5h50 da manhã para falarmos de tudo aquilo que aconteceu no mercado no dia de hoje. Bons negócios e até lá. Tchau, tchau.